Meu caro amigo, minha cara amiga, vamos falar hoje sobre astronomia, alguns fundamentos, falar sobre corpos celestes e o nosso sistema solar. Não é um assunto que não é um vídeo que vai encerrar o assunto, né? Mas traz algumas curiosidades e alguns fundamentos para a gente começar a caminhar, né, nesse entendimento sobre astronomia. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as coisas como nós a conhecemos são um caso muito raro no universo. Nós vivemos num mundo que todo dia nós temos a mesma gravidade, né, sobre a superfície de um mesmo planeta, sobre uma pressão atmosférica. A gente vive num mundo onde estamos sempre em contato com um chão, e esse chão promove atrito sobre os nossos pés, sobre os nossos corpos. Mas isso tudo que nós temos todo dia é um caso muito raro do universo. Nós vivemos num pequeno planetinha nesse universo, e é só aqui, nesse planetinha, onde nós temos as coisas que acontecem por toda a nossa vida, né? Acontece só aqui. Para entender o universo, para começar a entender a astronomia, você tem que se permitir abrir a sua mente para assimilar conhecimentos, conceitos que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que, na verdade, são mais comuns do que acontecem somente aqui no nosso planeta Terra, né? Você vive num mundo muito raro, meu amigo. Para sair dessa caverna, para sair desse nosso planetinha, para entender melhor o mundo, a gente vai precisar de usar metodologia científica. Vamos usar descrições quantitativas, não nesse slide, mas para a gente, isso são as dicas, né, de como entender o mundo lá fora, né, fora do planeta Terra. Descrições quantitativas, usar a matemática para descrever a natureza, isso é muito importante. A gente vai também usar técnicas consolidadas de observação. Por exemplo, se você já sabe o que é a espectroscopia de uma onda, de uma radiação eletromagnética, isso a gente vai usar também não nesse slide, a gente não vai se aprofundar dessa forma, mas é uma das técnicas que nós usamos para explorar o universo lá fora. Também vamos usar muito a criatividade, talvez seja uma das coisas mais importantes. O ato de fazer ciência é o ato de criar, de explorar. A gente precisa de ousar, pensar coisas diferentes, né? De definitivamente criar coisas novas. E é lógico, isso tudo tem que ser embasado em evidências, coisas que podem ser medidas, coisas que nós conseguimos falsear e testar, experimentar na natureza. Para a gente começar a entender tudo isso, a gente precisa explorar pelo menos o fundamento básico da dinâmica. Qualquer objeto no mundo tem sua posição no espaço definida. Se a sua posição, a posição de um objeto vai mudando ao longo do tempo, significa que esse objeto tem velocidade. Velocidade é a taxa de variação no tempo da posição. Então, você já deve ter até visto essa equaçãozinha, né? É a definição formal de velocidade. O quanto que você se desloca dividido pelo tempo que você demora para deslocar. Velocidade é a taxa de variação no tempo da posição. Analogamente, a aceleração é taxa de variação no tempo da velocidade. Por isso que a equaçãozinha fica até bem parecida. E se você entender bem isso, você entendeu boa parte daquela coisa confusa da física, de dinâmica, certo? Se você entendeu claramente que aceleração é a taxa de variação da velocidade, que é a taxa de variação da posição, né? Você entendeu muito bem o fundamento da dinâmica. Ou seja, a aceleração é a taxa de variação da posição. Quando eu digo para você que uma força sobre um objeto promove aceleração, eu estou dizendo que quando dois objetos interagem entre si, existe uma força entre eles, proveniente dessa interação, que pode ser de contato, pode ser de campo. Mas o legal aqui se existe uma força sobre um objeto, esse objeto vai tender a ter aceleração e não velocidade. O que isso quer dizer para a gente? Se existe força atuando no objeto, né, existe uma força relevante atuando no objeto, esse objeto vai ter uma aceleração. Significa que ele vai ter uma variação da velocidade. Se ele não tem força sobre ele, atuando sobre um objeto, não tem força atuando sobre esse objeto, não tem aceleração. Isso implica dizer que a velocidade é constante. Não significa dizer que a velocidade é igual a zero. E esse é o ponto. Né? Muitas coisas podem acontecer dentro dessa nossa forma de entender dinâmica. O movimento acelerado acontece quando... Imagina eu tenho um objeto com uma velocidade, e aí existe uma força que atua na mesma direção e sentido da velocidade. Significa que vai haver uma aceleração nessa mesma direção e sentido. Significa que essa velocidade vai aumentar com o passar do tempo. É o que eu chamo de movimento acelerado. Existe também outra
o contrário, né? A velocidade tem um objeto, tem uma velocidade, só que a força atua no sentido contrário da velocidade. Mesma direção, mas no sentido contrário. A aceleração também será no sentido contrário. Isso significa que a velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Isso é chamado de movimento retardado. A velocidade diminui ao longo do tempo. Mas existia esse outro fator aqui, ó. E se a força estiver atuando nem para a direita nem para a esquerda? Nem ajudando e nem atrapalhando a velocidade. Nesse caso, a aceleração também está atuando junto com a força. E a velocidade não vai nem aumentar a sua velocidade, a velocidade não vai nem aumentar o seu módulo, nem diminuir o seu módulo, né? Não vai aumentar a sua grandeza, nem diminuir a sua grandeza. Vai mudar simplesmente sua direção. Ou seja, essa esferinha aqui vai começar a fazer um movimento curvo, né? Um princípio de movimento circular. Essa ideia básica é fundamental para nós entendermos o universo. Vocês vão ver por quê. Porque ajuda a gente a entender sobre inércia. Inércia é essa ideia, né, esse conceito físico que diz toda força, se a força atuante sobre um corpo é nula, esse corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Isso é o que acontece para todos os objetos. Por exemplo, cadê meu mouse? Se eu empurro 3 objetos diferentes numa mesa, eles vão ter comportamentos diferentes. Vamos lá. Se eu empurro 3 objetos numa mesa, eles vão ter comportamentos diferentes. Um ficou mais agarradinho na minha mão, o outro se afastou mais e a esferinha foi embora. Na verdade, todos os 3 objetos tendem a permanecer com a mesma velocidade que deixaram a minha mão. Entretanto, existe a mesa fazendo atrito sobre os objetos e isso que vai mudar, né, o comportamento do corpo. Mas se não houvesse atrito, se não houvesse força, todos os corpos tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme sem parar. É o que explica, por exemplo, o princípio por que você tem que usar o cinto de segurança. Quando o carro colide e para, o seu corpo tende a continuar com a velocidade que tinha antes do carro colidir. Por isso que você precisa de um cinto de segurança, porque alguma coisa tem que fazer força no seu corpo para você parar. Senão, a inércia nos diz, você tende a continuar com aquela velocidade. Até que alguma coisa o pare. Uma parede, o chão, uma árvore, eu não sei. Isso nos traz algumas perguntas. E eu já vou respondendo. Um planeta em órbita está em equilíbrio? É claro que não. Porque se ele tivesse em equilíbrio, significa se as forças que atuam sobre ele fosse igual a uma força nula, né? Ou igual a força nenhuma atuando sobre o corpo, ele deveria estar em um movimento retilíneo uniforme. E não é isso que a gente vê. A gente vê um movimento parecido com uma circunferência. Qual o movimento descrito por um planeta? É parecido com uma circunferência. Nós vamos ver mais futuramente que a trajetória de um planeta em órbita é um movimento elíptico, né? Uma trajetória elíptica. Mas a gente não vai se aprofundar nisso nesse momento. E que forças atuam em um planeta em órbita? Aqui só tem uma força que vai ajudar, que vai botar um planeta em órbita. Só existe uma força importante para a gente entender: gravidade. Gravidade é esse fenômeno em que matéria atrai matéria. Se eu tenho qualquer 2 objetos que tenha massa, né, esses objetos vão ser atraídos mutuamente. Isso quer dizer que o computador ou celular que você está usando para ver esse vídeo, ele tem massa, né, e você também tem massa, então significa que existe uma atração gravitacional entre vocês dois. E sim, é verdade, existe. Só que a massa do seu celular e a sua massa são tão pequenas que são irrelevantes. Né? A força gravitacional é irrelevante, você nem sente ela. Mas para um planeta gigante como o planeta Terra, na verdade o planeta Terra não é tão gigante assim, mas para um corpo celeste grande como o planeta Terra, essa gravidade é sim bastante relevante. Imagine que você está, né, na superfície do planeta. Na verdade, você não precisa nem de imaginar muito, você está na superfície do planeta Terra. Cada pedacinho de matéria te atrai. Todos os pedacinhos que compõem o planeta Terra te atraem gravitacionalmente. São muitos pedacinhos, porque a Terra é muito grande, tem muita matéria. Imagina que para cada pedacinho que te atrai para um lado e para baixo, outro pedacinho te atrai para um outro lado e para baixo. Por simetria, o resultado dessa atração gravitacional aponta sempre para o centro do planeta Terra. Sempre para o centro do planeta Terra. Por isso que não importa onde você esteja, no globo terrestre, você está sempre apontando para o centro do planeta. Isso também explica por que a forma dos planetas e dos corpos celestes são sempre esféricos. É porque, se você imagina, né, cada pedacinho de matéria
está sendo atraído por outros pedacinhos de matéria. Você vai ver que naturalmente, você pode perceber que naturalmente a forma esférica é a mais estável para essa regra. Tenta imaginar que um amigo seu fez um gol num jogo e todo mundo vai correndo para abraçar ele. Todo o time vai correndo e a torcida desce e vai começar a abraçar ele. Você vai ver que a disposição natural de todo mundo querendo abraçar alguém que está no centro, a disposição natural é que se forme, né, uma circunferência em torno daquele jogador que fez o gol. Isso porque todo mundo está querendo chegar o mais próximo possível de um ponto, mas não consegue chegar o mais próximo possível de um ponto, né, por causa da resistência, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né, existe uma estrutura ali de pessoas se formando e acaba tendo essa forma circular. O planeta é a mesma ideia, qualquer corpo celeste é a mesma ideia, só que em 3 dimensões, por isso se torna esférico, né, não um círculo, simplesmente, mas esférico. Isso que explica uma órbita. Para você entender bem uma órbita, você precisa de entender a inércia e a força da gravidade. No momento que o planeta está nessa posição, ele tem uma velocidade. Ele tenderia a ficar com essa velocidade e seguir em um movimento retilíneo uniforme para sempre, se não fosse a força de atração gravitacional entre o planeta e a estrela. Isso faz essa velocidade mudar a sua direção. E essa forma que a gente está vendo aqui desenhada é a tal da forma elíptica. E é assim que vai se tornar toda órbita é assim, elíptica. Uma elipse pode ser parecida demais com uma circunferência, né? Mas nem toda órbita é uma circunferência. A elipse descreve melhor esse movimento. Vamos lá então, entendendo todo esse fundamento, vamos falar um pouco de astronomia. Vem do grego astronomos, que é basicamente lei dos corpos celestes. Astronomia é a ciência que vai tentar estudar a lei dos corpos celestes. Não confundir com astrologia, que é uma outra coisa que nada a ver com ciência, nada tem a ver com ciência, certo? Um corpo celeste vai depender do que a gente quer estudar. É qualquer entidade física que existe no espaço sideral, né? Dentro dessa ideia, você pode ser um corpo celeste, mas não faz muito sentido. Um astrônomo não vai estudar uma pessoa. Um astrônomo vai estudar um planeta, ou às vezes um conjunto de planetas, uma estrela ou um conjunto de estrelas, como galáxias, nebulosas. Às vezes vai estudar uma lua, às vezes vai estudar um planeta e suas luas, todas como se fosse um único corpo celeste. Então, essa definição corpo celeste é uma definição bem aberta. Basicamente é o interesse do astrônomo em estudar alguma coisa, né? Pode ser um objeto ou um conjunto de objetos que ele está estudando dentro da astronomia, certo? Uma estrela é uma grande esfera de plasma que emite luz própria. Para entender o que é uma estrela, você tem que tentar imaginar primeiro uma quantidade enorme de massa de gás. E esse gás tem a ação da gravidade, né, que está atraindo ela para o centro, como a gente explicou lá como eu falei de gravidade. Então, imagine que eu tenho uma grande massa de gás. Cada gás está sendo atraído por outro pedacinho de gás, né? Qualquer pontinho de gás que você pegar aqui, ele está sendo atraído por todos os outros pontinhos e isso resulta numa atração para o centro desse objeto, desse corpo celeste. Existe, então, uma pressão feita de fora para dentro, né? Uma pressão radial feita de fora para dentro devido à ação da gravidade. A gravidade é promovida por cada pedacinho de matéria que compõe essa estrela. A estrela tem bilhares e bilhares e bilhares de toneladas de massa. Por isso a atração gravitacional é muito intensa. Tão intensa, mas tão intensa, que no seu núcleo começa a haver fusão nuclear. Aquela fusão nuclear que eu tenho dois átomos de hidrogênio, eles se fundem e se tornam um átomo de hélio. Né? O núcleo do átomo de hidrogênio se funde com outro átomo de hidrogênio e agora passa a ter um átomo com um núcleo, né, de 2 prótons, um hélio. Isso libera muita energia térmica, energia luminosa. Isso explode, né, tenta fazer a estrela, faz uma pressão do interior da estrela para fora. Esse equilíbrio entre a pressão interna, né, de dentro para fora da estrela e de fora para dentro devido à gravidade, é o que torna a estrela da forma que nós vemos. Essa fusão nuclear é que produz luz própria na estrela, produz calor, né, que joga ventos solares para fora da estrela, tem várias coisinhas interessantes que vai acontecer, mas é essa fusão nuclear que gera calor e luz da estrela. E é esse equilíbrio entre a pressão de fora para dentro devido à gravidade e de dentro para fora devido à fusão nuclear que determina, né, o tamanho da estrela, a sua luminosidade e tudo mais.
Quanto mais matéria eu tenho compondo a minha estrela, mais intensa vai ser a pressão gravitacional e por isso mais intenso será também a fusão nuclear. Por isso que estrelas com muita massa, estrelas muito grandes, morrem muito rápido. E estrelas menores demoram muito tempo para morrer, porque fazem menos fusão nuclear com o passar dos anos. Aqui é para a gente entender mais ou menos o tempo de vida de uma estrela. Vamos começar por uma estrela parecida com o nosso Sol. Toda estrela, antes de ser uma estrela, é uma protoestrela, ou uma nebulosa estelar. Uma nebulosa é basicamente um monte de gás, né, junto, que por algum motivo se juntou, pode ter sido pelo resfriamento do início do universo, pode ter sido um pedaço de uma nebulosa que foi originado de uma supernova, não importa, se eu tenho uma nebulosa, um monte de gás junto, ele daqui a pouco, né, em algum momento, vai começar a colapsar gravitacionalmente em uma estrela, até o ponto em que a pressão gravitacional vai ser tanta que ele começa uma fusão nuclear no interior dessa estrela, começando assim a emitir o seu brilho característico, né, de uma estrela. Uma estrela como o nosso Sol vai queimar, né, queimar entre aspas, né, entenda, isso aqui não é uma queima, uma combustão química. Isso, quando eu falo queimar, eu estou falando acontecer uma reação nuclear no seu interior, fusão de hidrogênio em hélio. Uma estrela como o nosso Sol funde hidrogênio em hélio, mas vai chegar um ponto em que vai acabar o hidrogênio no núcleo da estrela, que promove a fusão nuclear característica. E ela vai começar a queimar, entre aspas, hélio, né? Vai começar a fundir hélio em outros elementos mais pesados, se transformando assim numa gigante vermelha. O nosso Sol ainda é uma estrela amarelada, né? Alguns milhões de anos no futuro ela vai se tornar uma gigante vermelha. Ela vai aumentar o seu volume e depois disso vai ficar, né, muito tempo, vai ir como ainda uma gigante vermelha. Alguns milhões de anos no futuro, o nosso Sol, né, vai deixar de ser uma gigante vermelha, vai colapsar, explodir numa nebulosa planetária. Ela explode. Tem gente que chama essa explosão de supernova, mas eu não sei se eu posso chamar de supernova a explosão do nosso Sol, né? A gente costuma chamar de supernova o quê? Explosões de estrelas que tenham mais massas, certo? Então, no final das contas, sobra apenas uma anã branca do nosso Sol. Se eu estou falando de estrelas menores do que o nosso Sol, todo o início de estrela é igual. É uma protoestrela, uma nebulosa, né, que vai gerar uma estrela. Se eu estou falando de estrelas menores do que o nosso Sol, elas são muito mais estáveis, né? Ela pode se tornar uma anã branca também, ou podem nunca acabar, né? Sempre ser se a estrela é muito pequena, ela pode ficar fazendo aquela fusão nuclear dela lá devagarinho por muito tempo e ter uma idade assim muito maior do que a idade do próprio universo. A gente nunca viu o fim de uma estrela muito menor do que o nosso Sol, porque elas duram muito tempo. Agora, se uma estrela, o contrário, né? Se uma estrela é maior do que o nosso Sol, ela dura pouco, ela queima muito, ela tem mais calor, ela emite mais brilho e outras coisas podem acontecer. Estrelas maiores do que o nosso Sol também se tornam gigantes vermelhas, podem se tornar outras coisas no meio do caminho, mas podem se tornar também estrelas de nêutron em vez de anãs brancas. Estrelas de nêutron são como é o fim da vida de uma estrela e é um corpo celeste extremamente condensado, né? Muita matéria condensada que forma essa estrela de nêutrons. Não tem bem uma estrutura química que explica a densidade de uma estrela de nêutrons. Eu vou precisar de entender ela com ciência um pouco mais sofisticada, um pouco mais aprofundada, certo? E estrelas ainda maiores podem gerar, né, no final da sua vida, coisas tão mais densas que uma estrela de nêutrons que se tornam buracos negros, certo? Isso é o básico sobre estrelas. Vamos seguindo. Planeta, do grego errante. Por que errante? Quando a gente olha os planetas, né, como Marte, Júpiter, Saturno, vistos da Terra, nós olhamos esse movimento aqui estranho. Isso aqui é um mapa das estrelas. Aqui você está vendo a constelação de Câncer, Leão, Gêmeos. E aí você vê Marte, né? Aqui, ó. Marte está aqui numa noite, está aqui em outra noite. Vai passando as noites e você vai vendo Marte avançando de uma constelação para outra. Tem uma hora que ele para, volta, depois avança de novo. Esse movimento característico de voltar, né, os gregos achavam muito curioso e chamavam esses objetos, né, como Marte, Júpiter, Saturno, chamavam esses planetas, né, de errantes. Planeta significa errantes. Mas por que a gente vê os planetas fazendo isso? Porque os planetas estão em órbita do Sol, né? Aqui a Terra em azulzinho rodando o Sol e Marte também rodando o Sol. Então, se você, da Terra, olhando para Marte, ora você vai ver
Marte avançar em relação às constelações, ora voltar em relação às constelações, depois avançar novamente, e existe esse movimento característico dos planetas, né, que os gregos chamavam de errantes. Bastante interessante. Aqui no mapa você vê, ó, Marte avançando até Peixes, voltando para Áries e por aí vai. Isso é muito curioso, chamou muito a atenção dos primeiros astrônomos, que deram o nome de deuses para os planetas, porque pareciam seres vivos andando como bem queriam no universo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. São planetas exatamente como o nosso planetinha Terra. Galáxias, galak, vem do grego também, chamado leitoso. Isso porque a primeira galáxia que nós vimos é aquela que nós estamos, a Via Láctea, que ganhou esse nome Via, caminho, Láctea, também leite, ou caminho de leite, porque olhando do nosso céu noturno, parece sim um caminho de leite, né? Se você olhasse de fora a Via Láctea, você iria ver algo desse tipo aqui. Acontece que nós estamos dentro da Via Láctea, olhando, né, para todo lado que nós olhamos, nós vamos ver a nossa galáxia assim, como um caminho leitoso, porque a gente está dentro desse disco que é a nossa galáxia. Mas, com o advento dos radiotelescópios superpotentes, nós conseguimos olhar para mais distante da nossa galáxia e descobrimos que existem outras galáxias, como a nossa Via Láctea. Na verdade, existem galáxias como a nossa Via Láctea, existem outros tipos de galáxia que são coisas muito estranhas e muito diferentes de tudo que a gente viu. Eu gosto sempre de lembrar que nós estamos num caso muito particular do universo. Existe mais casos misteriosos no universo do que coisas que você acredita saber sobre o universo. Isso é profundamente inquietante e maravilhoso. Bom, como eu já disse para vocês, uma estrela quando morre pode se tornar uma anã branca. A anã branca não possui atividade nuclear, mas ela tem um calor residual, né? O brilho e o calor dela são resquícios ainda da fusão nuclear da estrela que a gerou, certo? Aqui tem algumas fotos reais de anã brancas, bem legais. Uma estrela de nêutrons, também aqui a gente capta, são mais difíceis de captar do que uma anã branca porque são menores, são muito mais densas. A influência gravitacional de uma estrela de nêutrons, perto, né, na região próxima da estrela de nêutrons, é absurda. Só não é mais massivo do que um buraco negro, certo? E ela só acontece no final da vida de estrelas muito grandes. Também, né, não possui fusão nuclear no seu interior, mas também dizer o que acontece no interior de uma estrela de nêutrons é um pouco esquisito. Você precisa de estudar melhor o que é uma estrela de nêutrons. Não existe estrutura química que explica como ela é tão densa. Então a gente precisa de entender a partir de uma física nuclear um pouco mais aprofundada, certo? Buraco negro, aí já era, né? Se estrela de nêutrons já era uma coisa misteriosa, buraco negro, aquele corpo celeste que nem a luz consegue sair, de tão denso, de tão intensa que é a sua gravidade, a gente não faz ideia do que tem lá no meio, né? Dentro de um buraco negro. A gente consegue descrever. Essa daqui é a foto de um primeiro buraco negro, que foi tirada há muito pouco tempo. Eu posso fazer outras aulas falando melhor de buraco negro, não sei. Por enquanto, só entenda que é necessariamente a conclusão, o fim da vida de uma estrela com muita massa que explodiu e no final das contas a intensidade gravitacional em um núcleo que não tinha mais como fazer fusão nuclear gerou uma coisa tão densa que nem a luz escapa, e temos esse problema aí. Não lembro qual foi o físico que disse que buraco negro é a região do universo onde Deus dividiu por zero. Cometas são outros... Vamos lá, são basicamente bolas de gelo que orbitam um Sol. Não, então existem vários cometas que orbitam o nosso Sol, por exemplo. Eles têm uma órbita muito excêntrica, isso é, ele se afasta muito do Sol e depois chega muito perto do Sol e depois se afasta muito do Sol. Né? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, do cometa Halley, que demora aí dezenas de anos para voltar, para passar perto do Sol. Com poucas semanas ele passa perto do Sol, todo mundo vê aí alguns dias, depois ele se afasta e demora aí mais algumas dezenas de anos para voltar a repetir a sua órbita, né? O seu período orbital. Uma coisa interessante sobre os cometas são suas caudas, que na verdade acontecem por conta de ventos solares. Ou seja, quando o cometinha está aqui, ó, chegando muito perto do Sol, ventos solares jogam gelo para fora dele. Isso é a cauda do cometa.
ou o cabelo do cometa. Eu acho mais interessante chamar de cabelo, porque cauda faz parecer que a cauda, né, está atrás do cometa, quando na verdade não existe. Esse cometa está fazendo esse movimento aqui, ó, indo para perto do Sol e voltando. O que a gente chama de cauda não está pro lado de trás do cometa. Olha, aqui, por exemplo, o cometa está andando. Ó, nesse caso aqui, o cometa está andando nessa direção e a cauda, que a gente chamaria, entre aspas, cauda do cometa, está nessa direção, né? Porque, na verdade, a cauda do cometa é o resultado dos ventos solares atingindo o cometa e arrancando parte da matéria que o compõe. Estrelas cadentes, meteoros, meteoritos são essas coisas que nós vemos rasgando o céu noturno. Na verdade, são pequenos corpos celestes que entram, rochosos, né, ou às vezes também de gelo, que entram na nossa atmosfera e se queimam por conta do atrito com a nossa atmosfera. Falando um pouco do nosso sistema solar, o nosso sistema solar ele vem de um pedacinho de uma explosão de uma supernova, né? Então, imagina, vamos lá, o início do nosso sistema solar era uma grande estrela que explodiu numa supernova. Um pedacinho dessa supernova, né, vai gerar o nosso sistema solar. Acontece que o Sol, que gerou essa explosão de supernova, ele já tinha um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Quando ele explodiu, cada pedacinho dessa explosão levou consigo o mesmo momento angular, ou seja, a mesma rotação. Tenta imaginar o seguinte: se você está rodando uma pizza na sua mão, imagina, você está abrindo uma massa de pizza e você está girando, né, com o dedo no centro da pizza e ela está girando em torno da sua mão. Um pedacinho dessa pizza se descola da massa principal. Esse pedacinho sai da pizza ainda rodando na mesma direção e sentido. É isso que aconteceu. Quando essa estrela explode numa supernova e gera uma nebulosa, cada pedacinho da nebulosa tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Essa é a ideia fundamental. Lembra do fundamento da inércia, né? Se não houver nenhuma força para parar esse movimento tende a continuar eternamente. Então, essa é a ideia. A partir daí, essa bolha imagina, essa bolha de gás esquisita que saiu dessa nebulosa, que saiu dessa supernova, ela continua tendo uma atração gravitacional, que em algum momento vai colapsar, né, e cair, né, para o seu centro. Mas, como tudo tem uma rotação preferencial em um eixo, existe aqui um disco de matéria em torno do centro dessa bolha esquisita que está numa condição ideal de orbitar o centro dessa bolha. Por isso que nosso sistema solar tem essa forma parecida com um disco, né? Porque toda aquela matéria que estava na parte de cima do disco ou caiu para dentro do Sol ou foi ejetado, né? Não estava numa condição estável para orbitar, não tinha velocidade e ação gravitacional de maneira estável para orbitar o Sol e acabou ou caindo dentro do Sol ou sendo jogado para fora do nosso sistema solar ao longo de milhares e milhares de anos. Sobrando assim só um disco de gás e matéria disforme. A maior parte dessa bolha de matéria que saiu dessa supernova foi para o centro e formou o Sol. O Sol do nosso sistema solar tem a maior parte da massa do nosso sistema solar. Se você somar a massa de todos os planetas, com todos os corpos celestes, com todas as luas do nosso sistema solar, não dá quase nada em comparação à massa do Sol. O Sol é a coisa mais massiva do nosso sistema. Na verdade, nós temos um Sol, por um acaso temos aí uns planetinhos rodando o nosso Sol. Acontece que, quanto mais próximo um objeto está do Sol, a órbita desse objeto vai ter uma velocidade maior do que objetos que estão mais afastados. Existe uma diferença nas velocidades dependendo da posição que você está orbitando o Sol. Isso significa que Isso significa que quando você tem muitos gases e muitas matéria, né, homogeneamente distribuída nesse disco, você tem muita colisão, muito atrito, você tem esse material que está em órbita mudando muito a sua velocidade por conta de colisão e atrito. Só que, a partir do momento que eles começam a estratificar as órbitas, ou seja, eles deixam esses vazios, né? Aqui, ó, eles começam a formar esses pequenos anéis de matéria. O que vai acontecer? Dentro desses anéis, as velocidades são mais parecidas
eu reduzo o atrito, eu reduzo as colisões, então essa é uma forma mais estável. Vai passando mais tempo, eu começo a ter formações, né? Os objetos mais rochosos estão cada vez mais em fragmentos menores, né? Desculpa, fragmentos maiores, cada vez mais aglomerados, aglutinados, e cada vez menos gás, cada vez menos coisa solta por aí, né? Porque a forma mais estável é essa, são anéis cada vez mais finos. Uma vez que esses anéis estão bem fininhos, algum pedacinho de matéria dentro desse anel se sobressai e começa a limpar esse perímetro orbital. Como ele faz isso? Através da ação da gravidade, né? A ação da gravidade, esse objeto, por ter mais massa, começa a juntar nele mesmo os outros objetos que estão sujando esse perímetro orbital. No final das contas, ele se torna o que nós chamamos de planeta. E aqui está o nosso sistema solar, né? Partindo do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Os 4 primeiros planetas são chamados de planetas rochosos, os 4 seguintes são chamados de planetas gigantes gasosos. Temos também Ceres, Plutão, Eris, Sednas, vários outros pequenos corpos que poderiam ser planetas, mas como são muito pequenos ou não limparam tão bem o seu perímetro orbital, chamamos eles de planeta anão e não de planetas. O nosso Sol é uma estrela que está no centro do nosso sistema solar. Todos os planetas orbitam essa nossa estrela chamada Sol, todos os planetas que nós conhecemos, né, no nosso sistema solar. Mercúrio é o primeiro planeta, né, mais próximo do Sol. Ele não possui luas, não possui atmosfera e tem essa amplitude térmica terrível. Isso porque ele está muito perto do Sol e não possui atmosfera para deixar essa sua temperatura mais homogênea. Vênus, ele é o segundo planeta, né, a partir do Sol. E olha só a temperatura de Vênus. Se você pegar a temperatura média de Mercúrio e comparar com a temperatura média de Vênus, você vai ver que a temperatura de Vênus, mesmo estando mais longe do Sol, é maior do que a de Mercúrio. Isso porque ele tem uma atmosfera muito densa, riquíssima em dióxido de carbono, que é um gás estufa. Por conta desse efeito estufa, Vênus tem muito mais temperatura, né, média do que Mercúrio. Note, isso é bastante interessante notar. Reter calor para si é mais importante para a temperatura média de um planeta do que estar perto do Sol. Vênus é o único planeta que tem um sentido de rotação em torno do próprio eixo, diferente do sentido de translação em torno do Sol, e é isso aí. A Terra é praticamente inofensiva. Marte, ela tem 1/3 da gravidade da Terra. O dia marciano se chama Sol, tem 24,6 horas, muito parecido com um dia terrestre. A atmosfera de Marte ela é pouco densa. A partir da Terra, né, todos os planetas vão ter luas. A Terra tem uma lua, Marte tem 2, Phobos e Deimos. Júpiter tem várias luas, 4 dessas luas são interessantes da gente explorar, são grandes o suficiente, a maior parte das luas de Júpiter são disforme. O Júpiter é muito caracterizado por essa pequena mancha que ele tem aqui. Essa mancha nada mais é do que uma tempestade que está acontecendo em Júpiter. Só lembrando, a partir de Júpiter eu estou falando dos gigantes gasosos. Ele não possui chão. Se você, vamos aterrissar em Júpiter. Impossível, não existe chão em Júpiter. Ele é um gigante gasoso. Ele é muito mais parecido, talvez, com o Sol do que um planeta, né? Ele não tem rocha, ele não tem onde pisar. Saturno, também gigante gasoso, conhecido pelos seus anéis. Uma curiosidade, Galileu, quando olhou para esses anéis pela primeira vez, achou que eram orelhas. Depois que ele foi entender melhor que eram anéis, que coisa, né? Esses anéis de Saturno são gelo, é uma camada, né, fina de gelo que orbita Saturno. Urano, ele é um planeta muito longe, está tão distante da Terra, né? Se você estivesse em Urano e olhasse para o Sol, você veria o Sol tão pequenininho. Expedições, sondas espaciais que a gente manda para Urano, a partir de Urano, não fazem sentido ter painéis solares, porque o Sol quase não faz mais, já não joga energia útil, né, para as sondas espaciais nessa distância. Urano está tão longe que a gente não consegue ver a olho nu da Terra. E Urano também tem uma peculiaridade. O eixo de rotação dele é muito esquisito, além dele estar orbitando o Sol em um plano orbital completamente estranho, né? Imagina que eu tenho o Sol e eu tenho aqui, por exemplo, Mercúrio orbita o Sol assim, mais ou menos nesse plano. A Terra também, mais ou menos nesse plano. Todos os planetas vão orbitar mais ou menos nesse plano, formando um disco que você está aqui olhando de lado. Só que Urano, ele sai fora desse plano orbital, ele orbita meio fora, isso muito provavelmente porque ele tomou uma pancada violenta
ainda na formação, né, dos planetas, e muito provavelmente de objeto vindo de fora do nosso sistema solar. Netuno também não dá para ser visto a olho nu do planeta Terra, e o curioso é que ele tem um campo magnético. Falando um pouco mais da Terra, rapidamente, só para a gente entender, para a gente ter uma noção da escala, né, de tamanho das coisas. Aqui eu tenho as montanhas mais altas do planeta Terra, todas ficam abaixo de 5 km de altitude. Muito acima disso, tenho os aviões ainda viajando. Muito acima de qualquer montanha que exista na Terra, né? Muito acima das nuvens. Os aviões voam bem alto. E se eu me afastar um pouco mais, eu começo a ver a estratosfera, né? Tá lá em cima, 50 quilômetros afastado da superfície da Terra. Mesosfera, estou me afastando muito. Olha onde é que ficou o avião, que já estava alto na minha concepção. Só aqui, nessa escala de 800 quilômetros, que eu estou vendo a termosfera. Aqui acontece a órbita da Estação Internacional Espacial, aqui onde a maior parte dos meteoritos, meteoritos, estrelas cadentes queimam quando entram na atmosfera. É só agora que eu começo a poder enxergar a curvatura do planeta Terra. Então, se você vê alguma imagem do Monte Everest, né? O Monte Everest eu consigo ver a curvatura do planeta Terra. Cara, não, aquilo ali é um efeito óptico. Você precisa de se afastar muito mais para começar a ver a curvatura do planeta Terra. Daqui, da estação espacial, você começa a ver. Só que ainda assim você não consegue ver o planeta Terra inteiro, né, como uma esferinha. Você consegue perceber a curvatura no horizonte. Você precisa de se afastar ainda mais para perceber a Terra como uma esferinha. Até o limite do que a gente chama de órbita baixa. Aqui a gente tem a exosfera. A exosfera continua 18 mil quilômetros até eu colocar nessa escala aqui. Ó. Olha o tamanho da Terra nessa escala. Aqui está a órbita da Lua. A Lua está bem pequenininha aqui. Aqui esse tamanho, essa órbita que eu estou destacando são as órbitas geoestacionárias, onde ficam as órbitas dos satélites geoestacionários, por exemplo, de GPS, de transmissão de sinais de TV, internet, por aí vai. E a Lua está aqui, ó, longe, bem longe. Isso para a gente ter uma noção, né, das coisas, quão próximos, quão distantes estão da Terra. Note que nessa escala, a Estação Internacional Espacial está coladinha aqui com a Terra, coladinha. E ela já está, só mudando a escala um pouquinho, olha como ela já está afastada de montanhas e aviões, né? Olha como é fina a nossa camada de atmosfera em comparação com o planeta Terra em si e a órbita da Lua. Muito obrigado, turma!